A paz do Senhor a todos, um ótimo dia. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente continua em 2 Samuel 18, 19 e 20, para dar continuidade no livro de Samuel. Mas antes, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, que nos dê entendimento, nos dê acesso à Tua sabedoria, para que todos os dias a gente venha andar sobre a Tua Palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos ficar no capítulo 19. Deixa eu pegar um pouquinho antes aqui. A partir do 40, que diz assim: discussão entre Israel e Judá. Dali o rei foi para Gilgal, e Quiumã foi com ele, todo o povo de Judá e metade do povo de Israel. Acompanharam o rei, e eis que todos os homens de Israel vieram falar com o rei e lhe disseram: porque os nossos irmãos, homens de Judá, roubaram o rei e o trouxeram para este lado do Jordão com a casa dele e todos os servos de Davi? Então todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: porque o rei é nosso parente, e por que estão irados por causa disso? Será que comemos à custa do rei, ou ele nos deu algum presente? E os homens de Israel responderam aos homens de Judá e disseram: nós temos 10 vezes mais direito sobre o rei do que vocês, e Davi é mais nosso do que de vocês. Por que então fizeram pouco caso de nós? Não fomos nós os primeiros a falar em trazer o nosso rei de volta? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que as palavras dos homens de Israel. O que está acontecendo aqui é mais uma vez o que a gente via no livro de Juízes, que o povo de Israel ele tem uma divisão, não tem jeito, eles têm uma divisão já antes de Davi, já acontecia isso, a gente já vem vendo isso já faz tempo, e Davi, no reinado de Davi, eles se unem, Davi faz uma aliança com todos eles e eles se unem. Porém, aqui mais uma vez eles estão falando o quê? Vocês tiraram o rei da cidade dele para proteger e não chamaram a gente, fizeram pouco caso da gente, o que está escrito aqui, fizeram pouco caso de nós. Ou seja, deveriam ter chamado a gente para ajudar. Porém, eles não chamaram porque o outro lado de Israel estava com Absalão. Judá estava com Davi, o outro lado de Israel estava com Absalão. Não fazia sentido. Mas daí eles batem na tecla: nós temos 10 vezes mais direito sobre o rei do que vocês. Por quê? Porque são 10 tribos de Judá e a meia tribo de Manassés ou Efraim. É do lado de Davi, e do outro lado é as outras 10 tribos. Então eles falam: nós temos 10 vezes mais direito sobre o rei do que vocês. Ou seja, o que estava acontecendo aqui não era a preocupação com a proteção do rei, com a traição que Davi estava sofrendo com seu filho Absalão. A preocupação aqui era com a função, com o cargo, com por que vocês não chamaram a gente para ajudar, por que vocês fizeram pouco caso de nós. É o que a gente chama hoje de ciúmes. Então, o que importava aqui era a proteção do rei. Por isso que eles atravessaram o Jordão com o rei. Mas o que importava para o resto das tribos de Israel era: por que vocês não chamaram a gente? Então, para eles não importavam a proteção do rei, importavam que eles fizessem alguma coisa, que eles estivessem ali ávidos de alguma função. E aí, aqui logo em seguida no 20, vai dizer assim: aconteceu que estava ali um homem perverso cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim. Ele tocou a trombeta e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Então aqui a gente vê que o povo de Israel permite que esse homem acaba liderando eles, porque quem toca a trombeta é um sinal de tipo assim: acabou a guerra, acabou a discussão, vencemos ou perdemos, e tipo assim, era um sinal de alerta, uma sirene. Só que isso aqui, a gente vai ver que por conta de Davi não dar tanto ouvido para as tribos de Israel, porque viu que eles não eram 100% com ele, e dar mais ouvido a Judá, isso depois se repete, se eu não me engano, no livro de Reis. Depois de Salomão, quando vem o filho dele, que é o Roboão, e o Jeroboão, que é o que Deus entrega essas outras 10 tribos. Então, eles também falam a mesma coisa no livro de Reis. Que herança temos nós, que parte temos nós em Davi, nem herança no filho de Jessé.
né? Então, porque não é da tribo deles, já que não é da nossa tribo, então não temos nada com ele, vá para lá. E isso a gente vê que eles, o tempo todo, eles vêm se desfazendo. E por isso, né, que lá na frente a gente vai ver que são eles, as 10 tribos que são levadas ao cativeiro e depois se tornam Samaria, né, que lá depois Jesus vai falar sobre os samaritanos e os judeus. Né, os judeus são da tribo de Judá, né, e os samaritanos são parte das outras 10 tribos, porque eles eram mais rebeldes, eles eram mais malcriados, né, digamos assim. Porque ao tempo todo, como é que... Com Saul, ainda tudo bem. Porque a Saul, apesar de Saul não ser de Judá... Então Pedro, Mateus, Tiago, João, era tudo da tribo de Judá? É. Todos ali? Todos judeus. Nossa, eu não tinha nunca parado pra pensar Sim. nisso. Você falou Judá, judeus. Por isso que eles questionavam sobre os samaritanos. E aí Jesus faz a parábola do bom samaritano justamente para falar assim, passou um sacerdote que era judeu, passou um levita, né, que era da tribo de Levi, mas era levita, né, não ajudou. Aí veio um samaritano, que é o que vocês excluem, mas ajudou. Então mesmo o povo voltando do cativeiro depois, lá no livro de Ezequiel, Jeremias e Ezequiel, não é? Que são levados a cativeiro? Eles são levados, mas eles voltam. Não, Jeremias fica e Ezequiel vai para o cativeiro. Nos 70 anos de Babilônia, o Senhor manda o profeta falar para eles que eles podem se casar e dar em casamento, se misturarem, porque eles vão ficar lá 70 anos, não vai ser pouco tempo. Então lá e houve tipo a mistura. Sim. E aí, por conta disso, não é porque as tribos eram malditas, digamos assim. Aí eles se tornaram... ficou tipo uma separação, porque eram... Exato. Se misturaram com estrangeiros. Então, tipo assim, você é da tribo de Levi, mas você casou com uma babilônica. Você é da tribo de Dan, mas você casou com um babilônico. Entendi. Entendeu? Ou com a Babilônia... não lembro quais outras terras que a Babilônia tomou antes. Mas a Babilônia vinha tomando várias... Síria. Não, a Síria toma a Babilônia depois. Os assírios pegam a Babilônia. Mas a Babilônia vinha pegando vários outros reinos antes de chegar em Israel. Então, não era só os babilônicos, mas tinha os egípcios, os etíopes, todo tipo... virou o Brasil. Entendeu? Tipo, tem povo de todo que é terra aqui, a gente acha o outro bonito e se casa. Entendeu? Então, aí por conta dessa mistura foi que eles excluíram. Até então, se não tivesse sido feita a mistura, porque antes eles se davam em casamento só da tribo de Levi, só casava com a tribo de Levi. A tribo de Dan só ficava com a tribo de Dan. Judá só ficava com a tribo de Judá. Eles não se misturavam as tribos. Aí quando houve a mistura com outros povos que ainda nem eram para ser, aí eles excluíam eles de lado e falavam assim, agora vocês são samaritanos e a gente são judeu. Entendeu? E aí, por conta disso, é que Deus permite que eles vão para lá, porque eles são mais rebeldes. Né? Depois da separação de Salomão, de Jeroboão e Roboão, eles tipo, vai cada vez afastando mais, porque a gente vê que Deus entrega na mão de Roboão, Jeroboão, as 10 tribos. É de Salomão. Salomão, que Boão, no final é Boão os dois. Então, Deus entrega as 10 tribos na mão do Jeroboão, e dali pra frente é só ladeira abaixo, porque é todo rei que vem, depois só ladeira abaixo. Então, às vezes até parece que vai acertar, mas daqui a pouco bagunça de novo. E por conta disso, dessa malcriação aqui que a gente já vê desde o reinado de Davi. Então, o bom seria que se fosse... que era uma família só. Né? Então, Deus fez assim porque era uma família só, era a família de Israel. Eram os filhos de Jacó. Então são todos parentes aqui, digamos que eles são primos de terceiro e quarto grau, né? Mas... Eu lembrei da bênção de Jacó sobre a vida de Judá. Será como um leãozinho. E aí... E Judá foi exatamente o que deu a vida por Benjamim, quando José quis deixar eles presos. E aí é que a meia tribo de José, que é a meia tribo de Manassés, se eu não me engano, ou é uma das duas, ou Manassés ou Efraim,
uma das duas tribos se junta com Judá para sempre. E aí fica Judá e a meia tribo aqui e as outras 10 tribos do outro lado. Esqueci o que eu ia falar. Então é isso. Hoje a gente acaba aqui. É por conta dessa malcriação aqui que lá na frente Deus vai permitir que eles vão para o cativeiro. Porque o tempo todo, o que importava para eles, por exemplo, Davi era segundo o homem de Deus, segundo o coração de Deus, homem segundo o coração de Deus, não é porque ele era da tribo de Judá, mas é porque ele realmente tinha um coração bom. Você vê que o filho vai atrás dele e ele não quer matar o filho, né? Para não ir contra os inimigos dele. É difícil ele ir contra os inimigos dele, ele só vai porque Deus manda mesmo, tanto que ele consulta para ir contra os filisteus. Mas se fosse as outras tribos, não, que a gente vê em Juízes lá, que o tempo todo eles estão guerreando entre eles. E Deus não se agrada disso, porque era família, né? Então, tanto que lá na frente, quando Jesus vem, só pra gente finalizar, alguém bate na porta e fala: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí. Aí ele fala: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Vocês são minha mãe e são meus irmãos, que estão andando comigo. Né? É a mesma promessa que Deus faz no livro de Juízes, que ele fala assim: agora eu não serei mais com os que me desonram, que é quando ele fala dos levitas, né? Agora eu vou ser com os que querem parte comigo, né? Quando ele levanta Samuel a profeta, né? É isso. Que acrescentar alguma coisa? Não? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder meditar na tua palavra, Senhor. Te pedimos, Senhor, que nos ajude, nos dê sabedoria, para que a gente ande todos os dias diante da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Que a gente tenha parte contigo todos os anos da nossa vida. Amém. Tchau.